Êxodo 33, amém? Tem aí? Amém. Tem? Glória a Deus. Hã? Benção, glória a Deus. Versículo de número 12, pode ser? 12, 33, a partir do 12. Esperar aparecer aí, por favor. Isso é automático, outra tecnologia, glória a Deus. Diz assim, estou atrapalhando você aqui na frente? Não? Diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Amém? Só até aqui. Você crê que isso que nós acabamos de ler aqui é a palavra de Deus? Genuína, verdadeira, poderosa, atualíssima, correta, perfeita. Amém? E que esse Deus, o Deus da palavra, está presente aqui hoje. E que por Ele estar presente aqui hoje, e só por isso, e somente por isso, a sua vida pode ser transformada no dia de hoje. Amém. Bom, porque quem está com a mão no microfone é o que menos importa para você. Amém? Que o seu coração consiga estar apto aí, preparado, a sua mente, não para esperar aquilo que eu tenho para dizer para você. Que você não esteja aí no afã, na curiosidade de imaginar qual palavra mágica que eu vou dizer, ou em que momento que eu vou usar alguma coisa, que eu não vou usar nada. Nem palavra mágica nenhuma. Você que ministrou, ou que louvou, ou que intercedeu, ou que está, seja na técnica, nesse momento todos nós estamos na condição de servos do Senhor, com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem para fazer. Quem que você vai encontrar aqui hoje? Essa pergunta é importante para a gente. Tudo que envolve encontro, envolve alguns pré-requisitos importantes. Você recebe um convite, por exemplo, convite de casamento. No convite, marcando o encontro, vai dizer para você a data, vai dizer para você o horário, vai dizer para você o traje. Aquele encontro requer algumas especificações. Você não pode necessariamente ir de qualquer jeito. Você não pode, no dia que você quiser, não vai ter a festa lá. Você não pode chegar no horário que você quiser. Todo e qualquer encontro, você marca uma consulta médica. Você tem uma audiência na justiça. Você tem um encontro com o corretor, enfim. Cada encontro exige um tipo de vestimenta, um tipo de preparo, uns mais formais, outros menos formais. Esse texto fala sobre encontros. Para acontecer Êxodo 33, acontece o 32, o 31, o 30, o contexto. Vou facilitar a sua vida, a gente tem tempo, não dá para a gente ler 33 capítulos de Êxodo hoje. Mas você já passou por ele, tenho certeza. Desde o chamado de Moisés, desde o relacionamento de intimidade de Deus com esse camarada diferente, mas que busca se aproximar de Deus, querer saber quem é esse que está chamando, está convocando. Dos momentos de fraqueza, de fragilidade, onde Deus diz, eu vi teu clamor, escutei, estou enviando a libertação e aparentemente nada de melhor acontece, muito pelo contrário, piora. A maneira como Deus conduz o processo de pragas não necessariamente vai melhorando. A libertação, o aviso de Deus que, cheguei, ouvi, entendi, não traz resultado aparentemente imediato. Mas Deus está cuidando. E esse Moisés vai aprendendo em Deus como depender dele. Através de encontros que ele tem com esse Deus. Talvez a sua vida tenha sido mudada através de um encontro com um professor, talvez com que você decidisse, por exemplo, ser professor.
Um encontro com alguém que fez você decidir casar com essa pessoa. Eu preciso casar com essa pessoa. Um encontro com a palavra de Deus. Um encontro com o próprio Deus. E nesse recorte pequeno do texto, até chegar aqui, até chegar esse momento, o que está acontecendo aqui? Esse povo que viu o livramento do Senhor, que viu o milagre de Deus, que viu a abertura, enfim, contemplou o livramento de Deus, o milagre, o agir poderoso de Deus. Você já contemplou isso? Você já contemplou livramentos inacreditáveis de Deus sobre a tua vida? A mão poderosa e forte do Senhor sobre a tua casa. Aquilo que era impossível não era tão possível assim. Aquilo que era muito difícil não era nada diante de Deus. Você já contemplou tudo isso, cada um em sua escala, em sua especificação, dentro da sua caminhada, dentro da sua entrega e dependência, porque Deus, Ele continua o mesmo. Ele não muda. Moisés sabia que Deus não havia mudado. Ele demorou um pouco a aprender isso, mas aprendeu na caminhada. Lá no início ainda, quando ele retruca com Deus, do tipo, olha, mas espera aí, eu não sei falar isso, aquilo. O povo não está ouvindo. Deus chega ao ponto de falar para ele assim, olha, com Abraão, eu fui o El Shaddai, mas contigo eu revelei meu nome. Ele está falando de intimidade, de relacionamento. Sai do distanciamento do título para a caminhada diária. Deus está dizendo para Moisés, eu não sou desconhecido contigo. Eu não fui apenas um título para você gritar no desespero. E essa mensagem, ela fica gravada no coração de Moisés, porque quando ele está diante do Mar Vermelho, o povo reclamando do capote dele, ele apresenta uma palavra de fé, olha, Deus vai livrar a gente e tal. Êxodo 12, 13, 14. O texto diz que Moisés clama ao ponto de Deus virar para ele e falar assim, por que clamas a mim, Moisés? Uma das perguntas que você classificaria certamente como loucas ou idiota, se não fosse Deus que tivesse feito. Como assim, por que clamas a mim? O mar, o desespero, o povo reclamando, o faraó lá atrás, não tem motivo suficiente para clamar? Não. Como assim? Porque clamor é grito de alma, clamor é desespero. Quando o pastor fala assim, irmão, vamos orar, isso é uma coisa. Quando o pastor fala assim, irmão, vamos levantar um clamor, opa. Tem gente que até se arruma diferente na cadeira. Clamor, que está pegando. Aí você fala assim, mas não estava no momento de desespero? Não, se Moisés lembrasse que quem o havia chamado. Porque quando Deus chama, diz assim, olha, porque será que quando você fizer esse povo passar, ou seja, é uma questão de tempo. Deus garantiu o livramento. Tanto que a resposta de Deus é, diga ao povo que marche. Moisés passa por tudo isso, o povo passa juntos. Porque quando você está com o crente aí, do lado de quem é homem de Deus, do lado de quem é mulher de Deus, você vai sendo abençoado junto. Você precisa escolher melhor com quem você está andando. A gente precisa andar com gente mais crente que a gente. Não super crente, que isso não existe. Mas gente que transpire dependência de Deus. Não transpire soberba, arrogância, mas dependência de Deus. É Ele que realiza, é tudo por causa dEle, para a glória dEle. Sempre, sem exceção. Quando nós avançamos, Moisés vai ao monte. Avançando, tem tempo, não dá para ler 33 capítulos. Moisés tem esse vínculo de relacionamento com Deus o tempo todo. Dependendo, se relacionando, dependendo, se relacionando. Quando você volta alguns capítulos, 30, 31, Moisés está lá no monte. E aí? E aí? Mais um e aí para você. E aí? E aí acontece com o povo aquilo que acontece com você, comigo. O problema do tempo. O problema de achar que Deus está demorando muito. Todo mundo que depende de outro, numa relação de tempo, tem algumas ações diferentes, né? Tem gente que existe, tem gente que deixa de lado, tem gente que procura outros caminhos, tem gente que tenta antecipar processos.
Você já viu gente que ora e ela não ora assim: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego isso, eu entrego aquilo, porque eu tenho algo para resolver amanhã. Senhor, isso é na tua mãos. Isso é um tipo de oração. Senhor, eu não sei o que vai acontecer lá, quem que eu vou encontrar, ou enfim, mas eu confio no Senhor. Isso é uma oração. Mas tem gente que ora assim: Senhor, em nome de Jesus, porque amanhã eu vou encontrar fulano. E faz o seguinte, Deus: quando eu falar tal coisa, fala para ele fazer isso. E depois, quando eu virar para não sei aonde, que ele responda assim, que ele assine desse jeito. Você não está orando, confiando. Você está dando ordens para Deus. Você está apresentando para Deus o caminho que você acha que é bom. Você não está dependendo. Você não está genuinamente se entregando, confiando. E quando Moisés está no monte, se relacionando com o Senhor, na presença dele, alguma coisa acontece no mundo real aqui embaixo, que não é no monte. O povo começa a ficar incomodado com a demora de Moisés, porque Moisés era referência da voz de Deus. Perceba como de maneira muito sutil, o incômodo aqui não é com a figura em si de Moisés. Você poderia até perceber que o incômodo em si é: o povo está com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Há uma dependência de Moisés para ser o arauto, para ser aquele que fala a vontade de Deus. E como Moisés demora, o povo começa a pensar no que poderia fazer. O povo começa a pensar na forma. É interessante que olha para os capítulos aqui do 32, do famoso bezerro de ouro, e fala assim: o povo foi idólatra, o povo deu um jeitinho, mas não é só isso. Porque jeitinho pode parecer uma ideia que o povo pulou etapas, foi muito fácil. Não! A loucura do texto é que não foi fácil. Porque se você analisar, houve desprendimento, houve entrega, houve unidade, houve fé, existiu tudo isso, só que direcionado para o caminho errado. Cuidado com a sua ideia de entrega, de dependência, de sacrifício, de esforço, de fé, porque ela precisa estar direcionada para o Deus certo. Ela precisa estar direcionada para aquele que é merecedor da tua entrega, do teu tempo, da tua vida. O povo se une não apenas para criar um Deus a partir daquele momento. Eles criam um bezerro de ouro e identificam no bezerro de ouro uma ideia dos feitos anteriores. Eles atingem um nível tão absurdo de relacionamento com aquele ser que eles passavam a enxergar. O bezerro de ouro era visível, podia ser tocado, podia ser sentido, podia ser visto, podia ser apresentado inclusive para outras nações, caso eles quisessem. Talvez você esteja passando por um momento, hoje, literalmente, 19 dias já aí de janeiro, com muita dificuldade. Com situações não resolvidas. E com a ideia de um Deus distante. Você vem, se alimenta, algo aparentemente resolvido na alma, mas quando você supostamente volta para a sua vida real, lá fora, você não está na igreja 24 horas por dia. O mundo parece fazer questão de lembrar que o teu Deus aparentemente está distante e demorando. Distante e demorando. Uma ideia de distância e tempo traz para você descaso até. Por que esse Deus não age? Por que esse Deus tem demorado tanto? Por que a resposta não vem? Era tão simples ele fazer desse jeito. A gente começa a querer dar orientação para Deus. Ajudar o Senhor. Substituir Deus. Arão é envolvido no processo. Homem de Deus, conhecia Deus, havia enxergado, visto, vivido os feitos do Senhor. E por uma questão de povo, de tempo, de demora, de pressão,
Ele cede. Mas Deus não demora. Deus não está distante. Deus não se esquece. Deus não deixa de ver. Deus não... Só que Deus não vê como vê o homem. Assim como Deus não vê como vê o homem, Deus não necessariamente responde como o homem responde. Deus não necessariamente age como o homem age. E quando a gente chega, então, no nosso texto, vou ler lá no finalzinho, para a gente voltar, para você entender o contexto, o que está acontecendo com esse povo. O capítulo 33 começa com Deus, para colocar assim, a ideia de uma decisão de Deus de exterminar esse povo. É meio que Moisés tenta tocar no coração de Deus para que Deus relevasse. E aí Deus fala com ele assim, olha, faz o seguinte, você vai caminhar com esse povo aí, para a terra que eu disse que é de vocês, eu prometi. E aí o texto trabalha aqui promessa e conquista, porque uma coisa é promessa e outra coisa é conquista. A terra que estava prometida precisava, contudo, ser conquistada, porque a terra que Deus prometeu era uma terra que tinha um monte de gente lá. Mas ele não tinha dito que era do povo. O que você tem feito entre promessa e conquista? Deus tem um monte de promessas para a tua vida aí. Se eu perguntar, você levanta a mão com certeza. Ok, o que você está fazendo? Você está no tempo da promessa ainda, não aconteceu. Tem um monte de promessas. Nós temos igrejas lotadas de colecionadores de promessas de braço cruzado. Pessoas que acreditam que Deus é isso tudo, mas talvez não seja lá isso tudo mesmo. Que Deus é isso tudo para os outros. Eles colecionam promessas, mas nunca vivem. Será que Deus está se atrasando? Será que Deus de fato esqueceu? Porque entre a promessa e conquista, você vive preparado, crendo que já aconteceu. Deus disse que um dia, ok, o dia não chegou ainda, amém. O que você tem feito? O que você tem feito pro dia que não chegou ainda? Não é antecipar o processo de Deus, é se preparar, irmão. É estar apto nele a tomar posse da promessa da terra, que é dele. O Senhor é a terra e a sua plenitude. É tudo dele. Deus fala, vai seguir com esse povo, vai fazer o seguinte, eu não vou junto não, porque vai dar ruim, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim, vai dar ruim. Vocês são de dura serviço, pode falar para eles. Eles vão querer desistir, eu vou exterminar. Faz o seguinte, eu vou mandar um anjo à frente de vocês. Tá bom demais, irmão. O anjo do Senhor acampando na frente. Para 1 milhão de crentes seria ótimo. Maravilhoso. Porque para 1 milhão de supostos crentes, não é nem a presença de Deus, eles só querem chegar. Eles não querem a presença, eles querem aquilo que Deus oferta. Eles não querem o cuidado, a comunhão, o aconchego, a caminhada. Eles querem uma ideia de algo. Eles só querem conquista. Para muita gente estaria ótimo. Deus não vai exterminar. O local que eu disse que daria continua ok para vocês. Vou passar a escritura para vocês. Eu só não vou com vocês. Ah, é só isso? Para crente que nem se relaciona com Deus, só não ter essa presença, que na vida real, às vezes, ele nem tem, está ótimo. Não vai mudar nada para ele. Para aqueles que buscam qualquer outra coisa onde Deus entra, sabe? Que assim, no meio do caminho. Se eu perguntar para você, onde é que está Deus nesse seu sonho gigante aí? A gente vai ter que pensar. Porque eu tenho só esse detalhe aí, pastor, te fala que eu não reparei esse detalhe. Deus tinha que entrar no sonho, né? Você se diz crente em Jesus, tem um sonho da sua vida, que Deus não está nele. Sensacional. E quando esse plano é apresentado para Moisés, está lá no capítulo 33, versículo 2, ó, vocês vão para a terra, vai ter isso e tal. O povo ouve essas palavras. E o povo que estava celebrando, todo enfeitado, todo aquilo, enfim, larga tudo isso. Moisés, aí diz texto que Moisés costumava montar uma tenda do encontro. Pergunto para vocês, o que você vai encontrar aqui hoje?
A tenda ficava um pouco afastada. O povo sabia que quando Moisés entrava na tenda, Deus estava falando com ele, porque a nuvem de glória acompanhava até a porta da tenda. E Moisés ficava ali, o povo ficava bem afastado. Aí tinha um camarada que ficava sempre à porta. Camarada bom, servo do Senhor, e que enxergava em Moisés um dom de Deus, Josué. Tinha tenda, Moisés se encontrava com Deus, recebia de Deus e passava para o povo. Moisés, a chamavam de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia lá à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, versículo 8, capítulo 33, o povo se levantava, ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse nela. A coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Como é que Deus é para você? Um primo distante? Um chefe? Um tirano? Um pai terrível? Um colega de trabalho? É interessante que no Novo Testamento chega em Jesus. Em algum momento de relacionamento com os discípulos, ele diz assim: não vos chamarei mais servos. Aí Jesus tem assim: vocês agora são meus amigos. O texto diz que o relacionamento de Deus com Moisés era muito diferenciado. Nós precisamos nos questionar que tipo de relacionamento nós temos tido com Deus. Que tipo de relacionamento você vai buscar no noite desse dia? Você vai buscar sair daqui com uma gama, uma coleta de dados, muitas informações, citando um monte de nome de livros, ou de autores, ou de pensadores, ou de versículos. Mas se alguém pergunta para você: quem é Jesus para você? Se não, porque lá em Mateus capítulo... Não, você está perguntando. Não, porque Jesus é o Filho do Homem, porque é teologia. Não. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando: quem é Jesus para você? Não é uma prova de concurso, não é... Não. Na sua vida real, na sua caminhada de fé. Onde que Jesus se encaixa aí na condição de colega distante, na condição de primo de 10º grau, na condição... Ou ele é um amigo? Amigo real, genuíno, verdadeiro, leal. Está contigo não pelo que você tem, porque, com todo respeito ao que você tem, ao que eu tenho, Jesus não está comigo pelo que eu tenho. Quando o texto diz exatamente isso, pensa assim: não estava bom para Moisés ter esse relacionamento ímpar? Continuar sendo o cara? Se o povo não quer nada, não quer nada. Tá bom. Mas se Moisés é que estava na condição de pastor e conduzindo aquele povo, como é que ele iria ser a presença de Deus, irmão? Mais novo para nós hoje, uma geração cada vez mais líquida, é que muitos não estão nem com a presença. Se eles receberem a informação, a ideia de que, olha, a presença não vai estar ali, tem gente que talvez não sabe nem explicar o que é a presença de Deus. Que presença de Deus? É aquilo que faz a diferença na sua vida. É aquilo que, quando você está no mercado, na farmácia, no seu trabalho, na rua, no ônibus, enfim, na igreja, inclusive, diferencia você. Quando Moisés desce, o rosto dele está diferente. O que diferencia você quando você anda, quando você caminha? Não a vestimenta, não. Você, de verdade, em essência, quando alguém apresenta para você um problema, uma dificuldade, o povo está aqui, cheio de dificuldade, dura serviço, vai morrer, até o momento que chega a presença.
A presença chega como juízo. Vai dar ruim. Mas há a manifestação da misericórdia. E Moisés diz, olha, não. Se o Senhor não for com a gente, a gente não passa. Será que a gente consegue ter uma fé desse tamanho? Será que você, quando você não, antes de vir para cá, antes de ir para qualquer lugar, antes de colocar a sua mão para fazer qualquer coisa, você pergunta a Deus, está nisso? De fato é da tua vontade que eu faça isso? Porque eu sou teu servo. Se o Senhor não quiser que eu vá, eu não vou. Como que se aprende isso? Como que se aprende a entender isso, a ouvir isso, a sentir isso? Moisés não acorda e já tem isso. Há uma caminhada de dependência e relacionamento. E ele vai aprendendo. Isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus. Deus fala assim, Deus não fala assim. Isso é da vontade dele, isso não é da vontade dele. Quanto mais você se aproxima do encontro daquele que pode fazer alguma coisa, no texto que nós lemos diz assim: como saberá que eu e o teu povo, versículo 16, podemos contar com o teu favor se o Senhor não nos acompanhar? Como você quer o favor de Deus sem a companhia de Deus? O mundo quer paz, irmão. O mundo quer favor, o mundo quer bênção. Você pode mandar mensagem do teu parente mais ateu que você acha existir aí. Você quer ser abençoado? Ele quer, irmão. O mundo quer alegria, felicidade, quer viver bem eternamente. O mundo só quer intimidade com a presença. Intimidade com a presença. As pessoas se bastam com muito pouco. É o Salmo 23, em sua, vamos colocar assim, sua essência, sua raiz. O Senhor é meu pastor, e algumas versões antigas vão dizer assim, e por isso eu não tenho falta de nada. Ou seja, Deus bastava para Davi. Nosso problema, Deus não basta para você às vezes. Não é que ele deixou de ser todo poderoso, não. É porque o substituímos diariamente pelos nossos bezerros, nem tão dourados assim. Uma estrutura eclesiástica pode ser um bezerro de ouro. Seu trabalho pode ser um bezerro de ouro. Seu casamento pode ser um bezerro de ouro. A ideia da sua existência sem a dependência de Deus. Por que estamos reunidos aqui, irmão? Você já parou pensar nisso? Por que a gente se reúne aqui domingo? Para cultuar ao Senhor. Ok. Se você não vier, você acha que muda alguma coisa em Deus? Responde para você depois disso. Agora, se você não vier, você acha que muda alguma coisa em você? A gente se reúne em comunidade, em família, porque, querendo ou não, gostando de você ou não, desculpa te decepcionar, você que adora falar aquela frase assim, eu odeio depender dos outros. Desculpa decepcionar, você depende. Nós somos seres interdependentes. Nós dependemos um do outro. E juntos, nele, para a glória dele. Mas o evangelho de Deus sozinho não existe não, tá? Quem sabe não viver é Deus. Não existe isso. Não existe. Se você não consegue me amar, que você está me vendo, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Moisés deixa claro. Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? É interessante isso. Moisés tem uma percepção clara de que o que diferencia, presta atenção nisso, ele, o povo, não é uma ideia de que, olha, Deus disse, vocês serão meu povo, não. É a presença de Deus. Moisés deixa claro que não seria uma riqueza, não seria algo no exterior, não seria um título que ele iria apresentar, está vendo aqui, olha, o que iria diferenciar Moisés e aquele povo que ele iria conduzir, ele sabe que não é ele, era a presença, a companhia da presença de Deus. As pessoas que caminham contigo, que estão perto de você, elas querem estar perto de você, por quê? O contrário também é verdade. Ou elas não querem estar perto de você, por quê? Porque precisa ser uma ou outra
Por causa da presença de Deus. A presença de Deus, ela incomoda também. A presença de Deus, ela exclui pessoas. Não Deus, mas a presença dele em você. Aquelas que caminhavam contigo, que queriam sugar, elas começam a se afastar. Mas obviamente quem vê a mudança, a transformação, e elas do jeito dela não sabem explicar, elas meio que falam assim, não sei, mas sei lá, tem uma aura, uma energia diferente em você. Sei, quando eu estou perto de você, eu fico, não sei, ela não sabe explicar, ela não é crente, ela não conhece a palavra. Ela sabe que perto de você há alguma coisa diferente. Precisa ser a presença de Deus. Moisés podia seguir sozinho, não quis, dependia da presença, insistiu pela presença, pelo povo, e não apenas isso, ele diz assim, me mostra a tua glória. O que basta para você, Deus? O que seria suficiente para você? É interessante que nós somos tão limitados, tão, Deus é tão gigante, tão absurdo, tão sensacional, tão todo-poderoso, que dentro da nossa limitação, a gente se derrama desesperado, achando que se aquilo não acontecer, meu Deus, eu não sei o que vai ser amanhã. Você coloca o teu problema como solúvel, né? O problema como você não tem como resolver isso aqui, impossível fazer isso. E aquilo começa a gerar dentro de você um desespero, porque é algo que está para frente, que não aconteceu ainda. E a ansiedade, né? O mal do mal, né? O mal do certo, o mal do mal. Trabalha na sua cabeça agora. Se aconteceu alguma coisa, como é que eu saio desse tempo? Aí você começa. Não, mas a saída é por ali, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ir lá em casa, aquilo. E aí o teu cérebro, que é projetado para trazer solução para você, ele começa a trazer solução. Só que ele começa a trazer solução quando não existe. Que você criou. Ansiedade. E a palavra nos ensina a lançar toda essa ansiedade. Jogar com força. Lançar. Nele. Porque ele tem cuidado de nós. De 0 a 10 até onde está a tua confiança nele. E de 0 a 10 até onde está o teu desejo de intimidade com ele. Ah, não, já fui pro culto domingo agora, Deus. Ah, já orei hoje de manhã, tá bom pra caramba. Moisés tem um relacionamento íntimo com Deus, ele diz assim, então diz, versículo 18, peço-te que me mostres a tua glória. Eu preciso conhecer, conseguir me conhecer. Preciso me aproximar e continuar me aproximando. Eu preciso me envolver e continuar me envolvendo e é diante do olhar e da presença de Jesus. Porque Jesus, Thiago? Porque por mais que a palavra de Êxodo 33 seja sensacional e o é, toda a palavra precisa ser cristocêntrica. Porque Moisés não salva. A abertura do Mar Vermelho não salva. Tenda do encontro não salva. Você acha que isso aqui é sensacional? Moisés entrar numa tenda, se relacionar com Deus, Deus apresentar para ele a bondade dele. Moisés, a mim ninguém viu face a face, não tem como. Mas faz o seguinte, vai para tal local, vou passar diante de você. Isso é tudo lindo, maravilhoso, poderoso, distante para a gente não tem como mensurar isso. Mas então, esse Deus aparentemente muito raro no Antigo Testamento, em Jesus ele se aproxima. Em Jesus ele é como um de nós. Em Jesus ele tem 2 olhos, uma boca. Em Jesus ele fala, em Jesus ele ouve, em Jesus ele tem sono. O verbo que decide, porque não foi feito, o texto diz, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a sua formosura. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, João vai lembrar para a gente no capítulo 1 que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João vai lembrar para a gente que ele era Deus. Ele se apresenta como soberano Senhor, mas num corpo como você tem, hein? O Deus
no Antigo Testamentário, em Jesus, está ali disponível. É o reino que chega, é o reino presente. E é o reino disponível para qualquer pessoa. A gente fala muito isso, que Jesus comia e bebia com qualquer pessoa, porque nunca existiu pessoa qualquer para Jesus. É o reino que chega. E quando João Batista vai perguntar para ele, preso, envia discípulos, e ele quer saber, vem cá, descobre lá, se esse camarada é quem a gente estava esperando, aguardando. A resposta de Jesus para esses discípulos é, diz lá para eles, mortos estão ressuscitando, hein? Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, mas Jesus termina a frase dizendo assim, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Avisa para ele que aqueles que ninguém enxergava estão sendo vistos. Aqueles que ninguém dava atenção, agora comem a mesa do rei. Aqueles que eram nada, em Cristo, se entenderam filhos. Todos quantos, João 12, conseguiram alcançar e receber o privilégio, o poder. Todos quantos receberam, o texto diz que ele deu o privilégio de serem feitos e chamados filhos de Deus. Todos quais? Aqueles que creram no seu nome. É esse Cordeiro de Deus que João continua no capítulo 1, lá no versículo 29, diz que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro de Deus que Isaías anuncia lá 700 anos atrás, aproximadamente, ele vira em carne e diz, olha, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo bem que nós olhávamos para ele meio como que ele fosse acostumado com o sofrimento, um rosto, um semblante amargo de dores, mas foi justamente por causa dessas dores, que eram nossas e não dele, que ele leva sobre si o nosso sofrimento. Ele vai dizer assim, o castigo que nos traz a paz. Está faltando paz para você? Você veio para o lugar certíssimo. Aleluia. Você veio para o melhor lugar que você poderia estar. Aleluia. Estava faltando paz para você. Estava. Porque quando o rei chega, quando a presença se apresenta, os destinos são mudados. Tudo é alterado. Diagnósticos são transformados. Soluções aparecem. Portas se abrem. Portas se fecham. Sims são concedidos e não também. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Deus continua sendo Deus. O diabo continua tentando sendo diabo. Você precisa continuar a ser servo. Você precisa continuar crendo. Os profetas anunciaram que ele viria. Ele veio. Uma vez em carne, ele disse que seria necessário morrer. No ambiente preparatório para a morte, ele disse, olha, vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele morreu. O Espírito Santo veio. Ele disse que ressuscitaria. Ressuscitou. E uma vez ressuscitado, ele deixou certo para os discípulos, para aqueles que ouviram. Olha, seria assunto aos céus. Mas vocês não vão ficar sozinhos. E antes disso, ele garantiu, eu voltarei. Ele cumpriu tudo até aqui. O que você acha que ele parou de cumprir? Por que você acha que ele não vai voltar? Feche seus olhos, por favor. Curve sua cabeça. Eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus. Esse nome que nós aprendemos que é sobre todo nome. Esse nome é qual todo joelho se dobra e qual toda língua confessa. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós te entregamos a tua igreja, Pai. Aqui está a tua igreja comprada por ti a preço de sangue na cruz do Calvário.
Ó Deus, nós aprendemos sobre intimidade, relacionamento, encontro e dependência da Tua presença. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu milagre, pelo Teu poder. Nesse momento eu te peço, ó Deus, que qualquer bloqueio, qualquer impedimento, qualquer célula do inferno seja repreendida na autoridade, no nome de Jesus. Tu conheces essas mentes e cada coração que aqui está. Ó Deus, se existe alguém aqui nessa noite precisando voltar aos Teus braços, precisando reencontrar a Tua presença, seja alcançado pelo Teu Espírito. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Continue comigo em oração. Você que quer receber Jesus nesse momento, continue com os olhos fechados, com a sua cabeça curvada. Fazer uma oração específica agora. Você vai orar assim junto comigo no seu coração e na sua mente, da sua forma, do seu jeito. Você vai falar assim: Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha mente, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Revela para mim o Teu amor incondicional. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a Tua presença. Amém. Amém. Se alguém aqui, não vou nem usar o si, né? Mas se você quiser se manifestar, você que orou assim, desse jeito, pela primeira vez, ou retornando à casa do Pai, ou se entregando para Jesus pela primeira vez na noite desse dia, basta você levantar sua mão, a gente vai estar orando junto para você, onde quer que você esteja. Nós vamos estar celebrando o Senhor pela presença dEle na sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero dizer para você, crente em Jesus, crente do lado da Verde, que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ao ponto de, numa igreja batista, falar diretamente com você que Ele é bom, que Ele te ama de forma incondicional. E se o problema era a falta de resposta, Ele está te dando. Ele continua cuidando. Ele que dá a última palavra, sempre. Ele que fecha a porta, Ele que abre. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Pastor, cadê o reverendo aqui dentro?